Tudo bem, meus queridos? Boa noite. Bom, pessoal, conforme a gente havia combinado, nós vamos corrigir as atividades que passamos na semana passada sobre a tectônica de placas, ok? Bom, aqui você tem a questão número 1, que diz o seguinte: por que se afirma que a deriva dos continentes, a formação das cordilheiras montanhosas e de outras formas de relevo, os terremotos e os tsunamis passaram a ser mais bem compreendidos a partir da teoria de tectônica de placas? Bom, gente, a resposta está aqui. É porque justamente o movimento das placas tectônicas, com suas direções, ou seja, afastando, colidindo e se movimentando no sentido transversal, suas zonas de convergência ou divergência, que explicam as formas de relevo, os fenômenos geológicos e o deslocamento dos blocos continentais. Ou seja, todos esses fenômenos naturais, eles são explicados justamente pela teoria da tectônica de placas. Foi a teoria que veio, de fato, a explicar esses fenômenos da natureza. Questão número 2. Com base no mapa acima, Mundo Político 2016, da página 278, indique 3 exemplos de zonas de convergência, citando os nomes das placas. Zonas de convergência é onde as placas tectônicas colidem, né? Criando os dobramentos modernos. Então, eu citei aqui exemplos de zonas de convergência. Placas de Nazca e Sul-Americana, bem aqui, ó. A placa sul-americana na América do Sul e a placa de Nazca. Uma está colidindo com a outra, tá vendo as setinhas aqui? Euroasiática e indo-australiana, ou seja, essa placa aqui, ó, da Europa e da Ásia e da Austrália e da Índia. Elas estão colidindo aqui, formando a maior cordilheira do mundo, que é o Himalaia. E a do Pacífico com a indo-australiana, ou seja, a placa do Pacífico aqui, do Oceano Pacífico, colidindo com a placa indo-australiana. Então eu dei 3 exemplos onde as placas se colidem, onde ocorrem as chamadas zonas de convergência. Letra B. Nomes de 3 países com grande probabilidade de ocorrência de terremotos. Então nós temos aqui a Turquia, localizar bem aqui, entre essa placa africana, a placa euroasiática, né? E essa outra placa tectônica aqui do Oriente Médio. Temos os Estados Unidos, principalmente aqui por conta do fogo, na costa oeste do país, e do Chile, aqui na América do Sul. São países que ficam localizados próximos a essa área de encontro entre placas tectônicas, especialmente onde há convergência, ou seja, onde há choque entre placas. Bom, cite o nome de 3 países com probabilidade de serem atingidos por tsunami. Gente, todos os países que estão próximos ao oceano aqui, né, que são países que têm litoral, que estão próximos a lugares onde no oceano você tem o encontro de placas tectônicas, corre o risco de tsunami. Porque à medida que a placa tectônica se ajusta, né, no assoalho oceânico, abaixo do nível do mar, isso cria um movimento de uma enorme coluna de água que se espalha em todas as direções. Quando essa coluna de água chega no litoral, à medida que ela sobe na plataforma continental e na praia, ela aumenta o seu tamanho, causando aquela devastação que comentamos na outra aula. Então nós temos aqui o Japão, né? A gente tem imagens do tsunami que atingiu o Japão, a Indonésia e a Índia, esses países nessa região aqui, ó. De acordo com o que você aprendeu até o momento, o que explica o fato do Brasil não ocorrerem terremotos de grande intensidade, ou seja, ocorrem tremores, mas de pequena intensidade? Por quê, gente? Porque se você observar aqui, ó, o Brasil ele está distante das zonas de contato entre as placas tectônicas, né? Nós estamos bem no meio da placa sul-americana, então essa localização nos deixa relativamente confortável nesse sentido aí. Quando você tem algum tremor, como tivemos na Bahia semana passada,
Normalmente é um ajuste de camadas do subsolo, principalmente onde você tem relevo com muito calcário. A água do lençol freático vai passando pelo calcário e vai dissolvendo esse mineral. Quando cria-se essa lacuna, essa caverna, né, esse bolsão embaixo da terra, o próprio peso da superfície abaixa aquilo ali e você tem um pequeno tremor aqui. Ou então você tem algum reflexo de algum tremor que aconteceu lá na borda da placa. Ele é muito forte na placa, mas chega aqui no Brasil com pequena intensidade, quase que só se percebe mesmo pelos sismógrafos, pelos equipamentos. Então está aqui a resposta. O território brasileiro está relativamente distante das zonas de contato entre as placas tectônicas. Em quais tipos de zona de contato entre placas tectônicas as zonas vulcânicas estão presentes? Basicamente em todos, né, gente? Nas de convergência, ou seja, onde as placas tectônicas estão colidindo. Se você olhar aqui no mapa, justamente esses triângulos vermelhos aqui são representações dos vulcões. Então você tem nas zonas de convergência, onde as placas estão colidindo, nas zonas de divergência, onde as placas estão se afastando, e nas zonas transcorrentes, onde as placas estão se movimentando no sentido transversal uma em relação à outra. Ou seja, em todos os tipos de zona de contato entre placas tectônicas, você tem atividade vulcânica. Aqui vem a questão número 5, pedindo para você explicar as camadas da Terra, desenhar. Aqui é um desenho grosseiro, superficial. Você tem o núcleo interno e o núcleo externo. É a parte central. As temperaturas são mais quentes que a temperatura da superfície do Sol e é constituído basicamente por ferro e por níquel. O núcleo externo ele é de material líquido e o núcleo interno de material sólido. O manto é essa camada aqui que envolve o núcleo, né? E daqui provém as lavas vulcânicas que chegam à superfície quando o vulcão entra em atividade. Você vê aqui o movimento convectivo que traz esse magma de uma parte mais inferior do manto até a superfície, né? E você tem a crosta, que é a porção superior da litosfera, é a camada externa da Terra, ou seja, das terras emersas e aqui é oceânicas, tá? Eu esqueci o S aqui. Então, o assoalho oceânico, a parte da superfície que está debaixo da água, também é crosta terrestre, né? Você tem a crosta continental, que está acima do nível do mar, e a crosta oceânica, que está abaixo do nível do mar. Tá aí o desenho. Bom, gente, então, basicamente, tá aqui a correção das 5 questões que nós propomos. Sexta-feira eu vou estar à disposição no plantão de dúvidas, naquele horário que está marcado lá na grade de horários que o Cameron apresentou, o pessoal da escola apresentou. Me salvo equívoco, é sexta-feira das 7h20, das 7 às 7h40, alguma coisa assim, das 7 às 7h40. Não estarei ali dando aula, estarei ali com plantão de dúvidas, alguma dúvida sobre esse conteúdo ou sobre essas atividades. E semana que vem teremos mais vídeo com mais conteúdo. Tudo bem, meninos? Ok, fiquem com Deus e até a próxima aula.